Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 16ª aula deste módulo sobre o grego intermediário, especificamente tratando agora sobre o acusativo, dentro desse assunto específico aí dos acusativos duplos. Então, nós temos tratado nas últimas aulas algumas ilustrações de alguns tipos de verbos que tomam essa ideia aí do duplo acusativo. Então é com isso em mente que a gente tem trabalhado essas ilustrações. Lembrando que não é porque nós temos um tipo de verbo que ele necessariamente vai tomar acusativos duplos. Isso não necessariamente vai acontecer, mas alguns tipos de verbos podem ser que tomem esses duplos acusativos, e aí vai da forma como nós analisamos ali dentro da oração, se ele realmente vai ser de fato um acusativo duplo ou não, mas isso depende de como nós vamos trabalhá-lo. Enfim, então vamos aqui para o texto de Romanos 3:25. Nós temos aqui hon, proétheto, hotheos, hilasterion, dia tes pisteos, ento autu, haimati, eis endexin, tes dikaiosines autu, dia ten paresin, ton progegonoton, hamarte maton. Então, Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, vamos lá. Hon, que seria este a quem. Proétheto, que é propôs. Hotheos, Deus, então a quem Deus propôs. Hilasterion, essa é uma palavra muito importante teologicamente, porque é a palavra que significa aqui propiciação. Esse é um tipo de palavra que vale a pena, inclusive, um estudo mais aprofundado dela. Dia tes pisteos, que é mediante a fé. En to haimati, que é no sangue, autu, no seu sangue. Eis, ou para. Endexin, manifestar. Tes dikaiosines, ou seja, a justiça dele, ou a sua justiça. Diaten, agora nós temos diaten parecin, agora dia com acusativo, que é diferente do dia com genitivo. Dia com genitivo através de, dia com acusativo, então por causa de. Então, por ter Deus, literalmente vamos aqui, vamos ver como a gente pode traduzir aqui, né? Parecem seria deixado impunes. Ou melhor dizendo, na tolerância, né, dele, por ele ter sido tolerante, diaten parecem, ton progenoton, que é deixado impunes. Na verdade, os pecados seria os pecados aqui. Progegonoton, que é anteriormente cometidos. Então, na sua tolerância, ele
deixou impune. Requereria provavelmente esse texto aqui, ele veio com o versículo 26 para que possa fazer o sentido completo. Às vezes ele fica um pouco mais quebrado aí, exatamente porque a gente está tirando um pouco do contexto. Então, às vezes o sentido do texto posterior ele vem para complementar o anterior de tal forma que a tradução faça mais sentido. Então, às vezes seria mais interessante que nós pegássemos às vezes 2 ou 3 versículos. Como a gente isso faria as aulas ficarem muito mais longas do que nós poderíamos ou teríamos espaço para isso. Então, às vezes fica um pouco confuso aí, mas para que você fique tranquilo, qualquer dúvida você pode ir para um léxico interlinear, né? um Novo Testamento interlinear, para que você possa perceber aí onde está cada palavra, né? Cada tradução dessa. Mas enfim, o que eu quero chamar a sua atenção aqui mais fortemente é exatamente essa primeira construção aqui. Então, proétheto é o verbo, o sujeito aqui é hotheos, hon é um acusativo e hilasterion é outro acusativo. Então, o que nós temos aqui também, propôs, o verbo, a quem é o acusativo e como propiciação é o hilasterion, o outro acusativo. O que nós temos aqui, portanto, é um verbo, um duplo acusativo. Então, é como se Deus tornou aquilo ou apresentou aquilo como propiciação, por isso a ideia de declarar, de apresentar. E o hon aqui será o nosso objeto. Por quê? Porque ele é um pronome relativo. E no caso, o hilasterion será o complemento. Então, o que nós temos, portanto, é o verbo proétheto, que é exatamente propôs. Deus propôs a ele, né? Por isso eles têm aqui a quem, porque antes já foi falado, né, do seu filho, Senhor Jesus. Então, nós temos aqui um acusativo, sendo que este acusativo é o objeto, sendo ele um pronome relativo, certo? Então, Deus propôs, quem propõe alguém. Então, esse propôs aí, ele propôs a quem, né? A esta pessoa, a esse sobre quem já está sendo falado anteriormente. Está um pouco, talvez, confuso aí por conta do relativo, certo? Mas foi muito bem traduzido aqui esse a quem. Então, Deus propôs, a quem Deus propôs, esse a quem sendo o nosso objeto, mais um outro acusativo aqui, que é exatamente o complemento, que ele foi apresentado ou propiciado como propiciação. Então, o hilasterion, o nosso acusativo aqui, sendo o complemento. Ele é o complemento que diz algo, que complementa, que predica aqui o hon, esse a quem. Este foi feito como propiciação. E algo para você lembrar aí exatamente é a palavra aqui, né, como, que nos ajuda na tradução. Ele não está aqui, nós não temos um ros aqui, você não está vendo nenhum ros, mas você tem um como aqui na tradução para nos ajudar a ver essa relação aí entre os acusativos, certo? Entre o verbo e o acusativo. Muito bem. Tendo tocado nesse ponto, vamos aqui para outro texto de Colossenses, no capítulo 1, versículo 28. Hon himeis katagelomen nuthetuntes panta anthropon kai didascontes panta anthropon en passeis sophia hina parastesomen panta anthropon teleion en Christo. Texto aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Então, hon, que é
na verdade, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, Ron, o qual, remeis, que é nós, katangelomen, anunciamos, nuthetuntes, advertindo, panta anthropon, a todo homem, kai, e didascontes, ensinando, panta anthropon, ensinando a todo homem. En passei, em toda sofia, né? Sabedoria, toda sabedoria. Rina, a fim de que, parastesomen, apresentemos, panta, todo, anthropon, todo homem, teleion, perfeito, en Christo, em Cristo. Então, todo homem perfeito em Cristo. Tendo explicado isso, vamos para o nosso verbo aqui, né? A fim de que apresentemos. Então, nós temos aqui o verbo parastesomen, nós temos panta anthropon e nós temos teleion, dois acusativos. Aqui nós temos panta anthropon, né? Podemos juntá-los aí, né? Todo homem. Da mesma forma, nós temos aqui apresentemos, o verbo, todo homem e perfeito. Que nós temos, portanto, nós temos um verbo, o verbo apresentar, né? Parastesomen, o acusativo aqui, panta anthropon, acusativo, que é um objeto, mais um outro acusativo, que é teleion, que será o complemento. Então, panta anthropon, todo homem, a fim de que apresentemos todo homem como perfeito em Cristo. Então, esse teleion aqui, nós facilmente poderíamos colocar um como aqui, todo homem como, né? Se a gente pode usar essa expressão, é porque provavelmente a gente tem como entendê-lo como um duplo acusativo de objeto complemento, apesar de não termos o ros, aquela partícula que vai significar como, mas nós poderíamos inseri-lo aqui na tradução para que possa fazer mais sentido para a gente. Então, por isso nós temos um verbo mais acusativo, sendo o objeto e complemento, teleion, dizendo algo sobre anthropon, complementando ou predicando algo, né? Então, apresentamos todo homem como perfeito. Lembrando que esse teleion aí, a palavra é perfeito realmente, mas ele também tem um sentido de completo, certo? Completo. Então, o que isso quer dizer é que é alguém íntegro, né? Com uma completude, completo. Essa é a ideia que se quer passar aí com o teleion. Muito bem. Tendo explicado isso, que a gente pode lembrar aqui também sobre essa construção, são algumas observações. Primeiro, só para que a gente não se perca, parastesomen,
panta anthropon, teleion. Temos verbo, objeto e complemento. Pronto. Primeiro, evite a tentação de ver teleion como um adjetivo atributivo. Então, por que se está dizendo isso? Senão, nós teríamos assim, para que apresentemos todo homem perfeito. Todo homem perfeito, como se o teleion aqui fosse um adjetivo. Para que a gente apresente todo homem que é perfeito. Essa seria a ideia se nós ouvíssemos aqui como um adjetivo. Lembre-se o que o Wallace quer dizer, que a gente não pode cair nessa falácia aqui, né? Nessa tentação. Por quê? Lembre-se de que um complemento adjetival é sempre um adjetivo predicativo. Ou seja, esse complemento aqui, de uma certa forma, ele é um adjetivo predicativo, ou seja, é como se ele já dissesse algo aqui sobre o objeto, certo? Não exatamente que ele é isso que nós apresentamos, todo homem perfeito, no sentido de que todo homem que é perfeito, não. Mas ele diz algo sobre o objeto, ele tem uma certa função ali adjetival. Se fosse adjetivo atributivo, como se aqui fosse todo homem que é perfeito, a tradução seria diferente, né? Seria a fim de que apresentamos todo perfeito homem em Cristo. Pronto, a gente colocando o adjetivo antes, fica mais claro isso. Para que a gente apresente todo perfeito homem em Cristo. Isso fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque o ponto assim não seria de que em Cristo todo cristão será apresentado perfeito diante de Deus, mas que somente aqueles cristãos que são perfeitos em Cristo é que serão apresentados. Então, se eu estou dizendo que nós, a fim de que apresentemos todo perfeito homem em Cristo, eu estou dizendo que só aqueles homens que são perfeitos hoje é que serão apresentados para Deus. Obviamente, a forma como se toma teleion tem profundas implicações teológicas, certo? O que esse teleion aqui quer dizer? Ele é um complemento ou ele é um adjetivo? Se ele é um adjetivo, eu estou dizendo que nós vamos apresentar todo perfeito homem em Cristo. Os homens perfeitos de hoje serão apresentados para Deus. Essa opção aí não faz muito sentido, né? Para o que nós cremos de que, na verdade, são aqueles que estão em Cristo hoje que serão perfeitos diante de Deus. Aí já faz mais sentido. Nós serão apresentados como completos, como inteiros diante de Deus. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui. Por isso não se pode ver o teleion aí como um adjetivo, mas como um complemento que diz algo, predica algo a respeito do seu objeto, como a gente já apresentou aqui. Um outro texto aqui para nós analisarmos, 1 Timóteo 2,6. Rodus heauton antilitron hyper panton to martyrion kairos hidios. Aqui nós temos então o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos lá então. Rodus pode ser traduzido, e assim foi, né, como o qual se deu, certo? O qual se deu. É uma formação participial aqui. A gente ainda vai estudar sobre isso quando tratarmos sobre os verbos, mas você já deve ter lembrado aí do seu tempo de grego elementar, o rho, mais o verbo, né? Tem a ideia aí do aquele que, e aí aquele que faz o verbo, né? Aquele que deu. Rodus, heauton, que deu a si mesmo, antilitron, que é em resgate, hyper, por, panton, todos, to martyrion,
testemunho. Aqui nós temos que se deve prestar em tempos oportunos, então martyrion, aqui que se deve prestar, tudo isso aqui está implícito na ideia do tor martyrion, é o tipo de testemunho que deve ser feito. Kairos, kairos e dios, que é em tempos, kairos, oportunos e dios. A palavra aí, dios, palavra que tem a ver com próprio, né? Ou oportuno. Você pode lembrar da palavra em português idiosincrático, que diz respeito a alguém que tem, ou idiosincrasias, né? Que é algo próprio de alguém. Então, idiosincrático tem a ver com isso. Vamos lá, nós temos o verbo aqui, o verbo dus, eu vou juntá-lo aqui com o ro, porque a formação é essa, né? Formação verbal. Nós temos o acusativo realton e antilitron. Portanto, o que nós temos aqui é o verbo, realton é um pronome, então ele é objeto, e antilitron é o complemento, certo? Então, nós temos o verbo, a si mesmo se deu, então eu vou colocar aqui se deu, a si mesmo o acusativo e em resgate o acusativo. Portanto, nós temos o verbo mais o acusativo, no caso aqui realton, que é o objeto, mais um outro acusativo, antilitron, que é o resgate, né, como resgate, e aqui o complemento. Então, duplo acusativo de objeto complemento, o verbo aqui, declarar, apresentar, ele se deu, ele se apresentou como um resgate. É interessante ver aqui a palavra em, né, que foi tratada aqui, trazida para nos apresentar essa questão aí do que seria talvez se deu em resgate ou como resgate. Isso nos ajuda a ver, essas palavras nos ajudam na tradução para que nós vejamos melhor essa construção de objeto e complemento, em que o antilitron vai predicar, vai dizer algo sobre o realton aqui, que é o objeto. Sendo assim, temos essa construção predicativo do objeto, como nós temos em português, ou objeto complemento na sintaxe do grego. Por último aqui, 1 João 4, versículo 10. En tuto estin hei agape hoti remeis egapekamen ton theon al hoti autos egapesen remas kai apestelen ton huion autu hilasmon periton hamartion remon, que é: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, en tuto, nisto, estin, ou nisto é, ou isto é, ou nisto consiste, re agape, o amor, não, hoti, em que, remeis, nós, egapekamen, tenhamos amado, ton theon, a Deus, al, mas, hoti, em que, autos, ele, egapesen, nos amou, egapesen, remas, kai, e, apesteilen, enviou, ton huion, o filho, autu, dele, hilasmon, como propiciação, peri ton hamartolon remon. Então, pelos, peri,
pecados, amartolon, nossos, remor. O nosso verbo aqui, enviou, apesteilen, o verbo de onde vem a palavra apóstolos, aqui de enviado, então ele enviou o filho dele como propiciação, hilasmon. Então nós temos o verbo apesteilen, nós temos o acusativo, e aqui ele é o objeto, porque ele está com um artigo aqui, então ele é articular, mais um outro acusativo que é o complemento. Hilasmon, ele predica, ele diz algo, então ele enviou, o verbo enviou o seu filho como propiciação, em que propiciação diz algo sobre o seu objeto. Então, ele aqui é o complemento, ou pode-se dizer que ele predica algo sobre o seu filho, né? Que ele é propiciação. Então, é isto. Espero que você tenha gostado desta aula, em que apresentamos esses verbos como declarar, apresentar, essas questões que já temos colocado aqui. Espero que você esteja trabalhando aí as suas traduções também, para que elas se facilitem aí para você quando você estiver trabalhando no grego. Então é isto, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.